Aquela ideia do Espírito Santo sendo regente do agir de Deus na história da salvação, ela não está presente somente lá no Antigo Testamento, ela continua de uma maneira mais evidente no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo passou a morar nos crentes, não mais visitar, não mais experiências esporádicas, mas ele passou a morar nos crentes, né? É uma dimensão diferente agora, é uma realidade diferente. E essa é a primeira grande diferença entre a antiga e a nova aliança. O Espírito habita na igreja coletivamente, João 14, 1 Coríntios, e no crente individualmente. João e Romanos está falando isso. Essa maravilha acontece porque o Deus Trino é todo poderoso. Salomão dizendo que os céus não são capazes de conter o nosso Deus, mas ele resolveu habitar no céu como redimido, criado e recriado, da regeneração. Por ele mesmo, por Deus mora em nós, e isso não é pouca coisa. Antes ele estava perto, mas do lado de fora. Agora ele está do lado de dentro. Essa é uma bênção que os crentes do Antigo Testamento não puderam experimentar. Então veja o privilégio que nós temos na nova aliança, na nova visitação, na fé do Novo Testamento, que nos dá de maneira abundante aquilo que antigamente nós tínhamos de uma maneira mais escassa, vamos dizer assim. Isso aqui eu acho que é importante a gente pensar, por exemplo, quando a gente vê, o pessoal aí das igrejas querendo imitar e querendo trazer de volta coisas do Antigo Testamento. Olha que falta de entendimento bíblico impressionante, né? Porque tudo aquilo que você vê que é importante, são sombras, são significados do Antigo Testamento, não se compara àquilo que a gente recebeu no Novo. Entendeu? O grande texto lá que a gente já citou, da letra que mata e o Espírito que vivifica. A letra que mata é a lei com a sua perfeição, que o homem não conseguia atingir. O Espírito que vivifica é a dimensão do Novo Testamento, ou seja, a vida do Espírito. A obra que o Espírito Santo agora abundantemente está presente para fazer através da comunidade de Deus, que é a igreja. Certo? E aí a gente fica, às vezes, um pouco angustiado, porque a ignorância bíblica é tão grande. O pessoal acha que massa mesmo é imitar Abraão, Moisés, Sansão, entendeu? E não tinham esse tipo de visitação que a gente tem hoje, esse tipo de entendimento que a gente tem hoje. Foram homens usados por Deus, que Deus escolheu, os capacitou para fazer a diferença, para escrever a sua história, mas Hebreus fala isso, todos eles morreram esperando a promessa. E que promessa era essa? Tem a ver com Jesus Cristo, a promessa tem a ver com Jesus Cristo, e a promessa tem a ver com essa dimensão do Espírito Santo, abundante. Mais uma vez, lendo os textos do Antigo já, do Antigo Testamento, Números, Deus montando e revelando uma ideia de derramamento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo em comunidade, derramamento do Espírito Santo para todos. Joel 2, vamos dizer assim, a ratificação do Antigo Testamento, deixando bem mais claro toda essa vontade de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem de sua pecaminosidade, sabemos isso lá em João. Esse convencimento sempre ocorreu até mesmo no Antigo Testamento, quando Estevão estava pregando, fez menção a essa graça preveniente. A graça preveniente tem a ver com a nossa ideia de salvação minhana, a graça que vem antes, todo ser humano recebe ela para poder crer. Tá? Quando diz, homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Esse texto aí, para quem diz que o homem não pode resistir à vontade de Deus, que o homem não pode contrariar a vontade de Deus. Estevão, quando proclamou cheio do Espírito, ele falou isso para os judeus. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vocês estão fazendo lá nos céus.
No momento que Estevão diz que os pais deles sempre resistiram ao Espírito Santo, está se referindo aos antepassados de longe, não necessariamente aos pais propriamente ditos. Então o Espírito Santo sempre esteve convencendo o homem de sua pecaminosidade, mas ainda não habitava no crente antes da ressurreição de Cristo. Então veja que o Espírito Santo vem trabalhando, vem trabalhando com esse convencimento, mas ainda não estava disponível como habitação, ainda não tinha chegado o tempo da habitação. Na nova aliança, a ação do Espírito Santo de Deus na criação acontece o tempo inteiro. Ele nos guia, lá em João, intercede por nós, lá em Romanos, o texto que você lembrou, tá? Nos consola nos momentos de dificuldade, João também fala isso novamente, nos entristece quando pecamos, isso é importante, ó. Talvez a gente lembre um pouco disso aí, mas o crente verdadeiro ele tem que sentir angústia pelo pecado. Tá? A marca do crente verdadeiro não é que ele não peca, a marca é que ele peca e ele entende que ele entristeceu o Espírito Santo e ele se angustia por isso. Eu posso ver isso claramente já lá no Antigo Testamento, quando Davi ele ora desesperadamente para que o Espírito não se afaste dele quando ele mata Urias. Acho que o pecado maior não foi nem o adulterado, ele foi ter matado o esposo da Batseba. Salmo 51, né? Salmo 51. Eu ia perguntar para o senhor isso que o senhor está falando aí. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava de profetas, né? Profetas, sacerdotes e juízes, né? Reis também, né? Aí na questão do Espírito Santo não ficar permanente como é agora, né? Na vida do crente, né? O Espírito Santo está conosco, né? E coisa e tal. Aí Davi no Salmo 51, assim, ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, cria em mim um coração puro, o Espírito reto. Aí ele suplica a Deus, confessando o pecado, no Salmo 51, e pedindo para Deus não retirar dele o Espírito Santo, o professor. A ideia deles na época é que o pecado poderia fazer que o Espírito nunca mais se visitasse. Se apoderar daquelas visitações, né? Por mais que o Espírito não habitasse permanentemente no Novo Testamento, mas realmente ele, que era um escolhido de Deus, e ele, acho que ele percebia isso, né? Acho que não tenho certeza, porque em todos os salmos dele você vai ver isso. A decisão dele enfrentar Golias está baseada nisso. O que foi que fez Davi entender que ele ia vencer Golias? O fato de ele ter vencido o leão e o urso, e ele saber que ele não tinha força para vencer o leão e o urso. Entendeu? Ele falou: Deus está na minha vida. Samuel me ungiu, falou que eu ia ser rei, isso é uma promessa. Eu já passei por situações que eu não tinha condição nenhuma de vencer de sair daquela sinuca. E Deus me deu força, eu fui lá e matei o leão e matei o urso. Então, qual é a diferença do leão e do urso para esse 100% filisteu? Eu tenho certeza que eu não tenho condição de derrubar ele, mas ele vai cair em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Deus deu essa inteligência para ele, essa compreensão. Então, ele foi percebendo que o Espírito Santo estava com ele, estava usando ele. Então, era esse usar, era essa promessa, era essa, vamos dizer assim, era essa graça que ele tinha recebido de maneira especial. Eu acho que ele se viu preso, aquele que acabou de ler, né? O Estevão pregando. Vocês resistiram ao Espírito Santo. Então veja a diferença de você pecar, você sabe que entristecer o Espírito Santo, de você resistir. Resistir, o Espírito fala, Deus fala, o Espírito está ali confirmando que você ignora. Você diz não, você endurece o coração. Esses dias uma advogada me perguntar como é que Deus endureceu o coração do faraó. Aí você lembra que tem uma teologia que a gente viu aqui? Os calvinistas não citam isso, mas Deus só endureceu o coração do faraó depois que o próprio faraó endureceu várias vezes. Deus já tinha ali, já, né? Entendeu? Deus deu chance, foi lá e o faraó endureceu o coração. Segunda vez, faraó, se não me falha a memória, 5 vezes. Não estou lembrado agora do negócio, mas várias vezes. Aí Deus Então é assim, você acha que sua vontade. Então agora quem vai endurecer sou eu, você não.
eu vou libertar o povo. Entendeu? Só que aí Deus mostrou para o faraó, né? Que Deus era Deus, né? Eles falam que cada praga referia-se a uma divindade que eles criam lá. Mas eu faço um link, essa ideia, né? Que, mais uma vez, é errada a ideia de nós achar que a turma do Antigo Testamento estava melhor do que nós. Não estava. Porque, por exemplo, você vai ver vários casos do Antigo Testamento de Deus agir com ira, fulminar o sujeito. Entendeu? Você vê muito o amor de Deus no Antigo Testamento, vê muito a ira de Deus também. No Novo Testamento você já não consegue perceber tanto a ira de Deus. No Novo Testamento você percebe mais o amor por conta de quê? Eu acredito que é por conta dessa graça, dessa visitação do Espírito Santo. Parece que a gente tem mais chance, a gente tem mais recurso nessa nova visitação. Você entendeu? E aí eu deixei de perguntar para o meu pastor. O cara pegava lá no Antigo Testamento, Deus ia lá e fulminava. Entendeu? Aí todo mundo dizia, opa, então não vamos pecar não, porque pastor, porque podia acontecer a mesma coisa, eu queria ver que era o sujeito que se metia. No Novo Testamento, o Deus que é fogo consumidor, que ele diz agora que posta um vídeo polêmico dizendo que não acredita nesse Deus, mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor, ele não mudou. A dimensão agora do Novo Testamento é que quem merece ser fulminado, esse julgamento, entendeu? Essa fulminação ela vai ser muito mais terrível do julgamento. Paulo ele dá uma pincelada no capítulo 7 de Romanos. Fala sobre a graça, bondade e severidade de Deus. Eu falei, não só porque nós estamos na graça que nós podemos. Considere a bondade e a severidade de Deus, né? Sim. Paulo vai trabalhar em cima disso, né? 2 Timóteo 4 também, aquele texto clássico do pregar a palavra, está baseado nisso. Ele começa o texto dizendo isso. Eu te conjuro diante de Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Para onde é que ele está apontando? Para frente. Para o juízo. Para o dia do julgamento. E aí se você pegar uma concordância bíblica, abre aquele texto e olha a concordância bíblica, os textos que estão relacionados com ele, você vai ver que tem um monte de textos fazendo isso. Entendeu? O cara fez uma baita de uma sacanagem e tal, não sei o quê, e disse que é pastor, e disse que é profeta, não sei o quê. Mateus 7. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Eu tenho um exemplo em casa. Minha esposa ela é super próspera. Ela consegue ver o que ela faz. E eu já não consigo. Eu não sou 1% do que ela faz. Por exemplo, ela vende roupa, eu não consigo. Ela faz isso que eu não consigo. Estudando, fazendo um curso, preparando meus caminhos. Eu falo sempre para ela que a fé dela é maior que a minha, porque ela pensa numa coisa e dá muito certo. Assim, né? Eu tenho um histórico de perseguição, né? Desde garoto, assim, né? E até os dias atuais. Eu falei para o seu Vitor, já que alguém dá uma paulada em mim aqui, que eu estou ajudando a igreja. Isso é fato. Lá na igreja católica, eu e minha esposa, a gente era um casal lindo, de 400 casais. Aí uma moça foi lá, uma moça que nós levamos para a igreja, salvou o casamento dela, ela fez uma fofoca ocupada. Então nós estávamos lá em cima, nós caímos lá em cima, dois assim, a igreja inteira se voltou contra a gente. E ela falou, por que está acontecendo isso? Não é para você
porque isso aí depende de muita coisa na questão da nossa pessoalidade. Né? Você tem ideia, professor? Eu fui candidato a vereador em 2020, fui procurar um negócio lá, meu nome está sujo. Eu fiz um lançamento de R$1, meu irmão. Está bloqueado meu nome. Aí eu fui no Serasa para pesquisar o meu nome, eu bloqueei no Serasa de alguém que usou no CPF lá no Espírito Santo. Eu nem sei quem é. Eu falei, professor, está vendo? Tudo bem, né? Mente. Cai tudo na minha cabeça. E às vezes eu fico, nossa, desanimado. Tipo assim, desde garoto eu busco na igreja, eu busco ajudar pessoas, fazer projetos. Eu entrei na polícia, eu não fui polícia de grupo, fui polícia de assistente social, trabalhar na escola, ajudar pessoas, fazer visita, dar comida nos pobres. A vida inteira eu fiz isso. E hoje, já na terceira fase da vida, já estou chegando, e eu falo para a esposa, nada mudou nesse contexto, porque ainda continuo indo paulado da vida. Desculpa o desabafo, mas é. Não, mas eu dá a impressão que eu falo assim, todo mundo tem, eu não tenho. É, não é uma coisa estranha. Eu vejo assim, vou dar minha opinião, não sei se servir para você. Minha opinião é a seguinte: talvez a dificuldade seja a maneira que você enxerga, a maneira que você aprendeu a enxergar. Né? Por exemplo, quando a gente está com essas dificuldades, é bom a gente fazer um exercício simples, fazer aqui com os alunos da época. Pega um papel, corta ele no meio e põe as coisas que você acha que está com dificuldade, e do outro lado aqui da linha, põe as coisas que você não está percebendo, mas é Deus quem está fazendo na tua vida, Deus está te ajudando, tem sido bênção, tem sido bom na sua vida. Você vai ver que geralmente essa lista daqui ela fica muito maior. Entendeu? Agora, tem um aspecto da vida que é o seguinte: Deus às vezes escolheu o Reginaldo ou decidiu usar o Reginaldo em coisas que são muito, vamos dizer assim, muito gostosas de se fazer, são muito palpáveis, aos olhos humanos, são sucesso. Você entendeu? E Deus me escolheu e me forjou, me preparou para me usar em situações justamente que são contrárias disso aí, mas Ele está me usando. Justamente porque Ele sabe que a minha estrutura, a minha mente, a minha experiência de vida está preparada para aquele tipo de situação. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou para a Bíblia. O exemplo primeiro da minha vida. Falo para vocês aqui, sem medo, sem medo. E eu me preparei, cara, me preparo até hoje. Acabei de pagar R$1.000 de mestrado, do meu bolso. Eu sou um diretor de seminário, entendeu? Eu disse assim, pô, a igreja tem que pagar isso, o seminário tem que pagar isso. Eu já procurei um mantenedor, nunca consegui, entendeu? Pô, mas eu tenho 53 colegas lá na sala, cara, todo mundo tem mantenedor. Por que eu não tenho? Como é que eu não consigo? Mas, desde quando eu entendi meu chamado, isso aí eu não abro para ninguém. Eu investi em mim mesmo. Era vigilante, o Caio pequenininho, recém-nascido. Eu passava o dia todo no seminário, passava a noite no trabalho, de manhã dormia. Aí eu levantava, almoçava e ia no seminário. Estava todo no seminário, no meu trabalho, no meu dormia. Entendeu? Nunca foi fácil. Sabe qual é o meu pensamento, Mateus? Eu estou ralando aqui, mas Deus me dá uma igreja boa, uma igreja grande. Porque não é possível. Sabe qual foi a maior igreja do pastor dele na vida, irmão? Florianópolis, que tem 44 membros. Ponta Grossa tinha, se juntasse todo mundo, dava 50 membros também, era 3 igrejas, muito pequenininha. Curitiba, pastorei uma que peguei com 15 membros. Depois de 2 anos, tinha 30 membros, aí eu saí. Fui pastorear a igreja do pastor Márcio pastoreado. Ele falou, tem 100 e poucos membros, capitão. Quando eu cheguei lá só tinha 30 e pouco. Eu falei, capitão, que doideira é essa? Cadê os membros? Ele falou, tá por aí, capitão, vai atrás. Porque o pessoal girava em torno dele. Eu amava ele, entendeu? Eu entendi, eu digo, você tem que entender que aquele pessoal é sua ovelha, não é minha ovelha.
mas um monte deles estavam na igreja por conta de você. Não, que é isso? Vai ver se não é. Florianópolis, 40 membros. Do jeito que eu entrei, Deus me usou para curar a igreja espiritualmente, eclesiasticamente e administrativamente. Deus não me usou para nada de crescimento. O crescimento foi na mão espiritual. Aí vem o Mogi Guaçu. Mogi Guaçu é a meca da ICTI. Né? Aí o que acontece? Por 2 anos de trabalho aqui na CDF, eu sou demitido. Fui demitido repentinamente. Tive que me virar nos trilhos, não tinha igreja para pastorear. O Heitor falou assim: eu tenho uma igreja que nenhum obreiro aqui quer cuidar, que é o São José. Vai lá, cara, cuida da igreja. Porque eu fui levar um currículo para ele. Você conhece os empresários da igreja? Me ajuda aí, porque eu vou ter que trabalhar. Falou, mas Fábio, seu chamado é pastoral. Sim, mas eu vou pastorear o quê? As paredes, irmão? Não tem igreja para pastorear. Não, tem o São José, vai lá. Orei com você, pai. O que você falou aí, no meu ministério foi assim. Eu sou um improvável que não dentro do seminário. Eu ganhei eleição para dirigir o seminário em 2020, o seminário estava morrendo, não tinha ninguém que teria mais. Entendeu? E aí, o que eu quero que você entenda depois de eu falar tudo isso aí? Que a forma de orar a Deus, de colocar meu coração diante de Deus, já fiz esses questionamentos para Deus. O que ele me falou foi isso: você estava errado no que você estava pensando. Eu não queria você em uma grande igreja. Não queria você pastor de 1000 pessoas, eu queria você pastor daqueles 44. A minha graça te basta. Foi assim que eu usei você, não foi assim que você superou, não foi assim que pessoas foram ajudadas. Então, teve uma família, vou dar só um exemplo, uma família que fazia 20 anos que essa família estava enrolada espiritualmente. 20 anos. Você foi lá comigo na casa da irmã. Foi lá comigo na casa da irmã. Uma irmã, assim, mulher de Deus, entendeu? Mas uma decisão que ela tomou deixou ela numa brecha assim, e ninguém tinha coragem de ir lá confrontar. Aí Deus falou para mim: vá lá e confronte. O pastor do campo nem tocava no assunto. Depois que Deus falou, não tem pastor de campo, não tem, eu vou lá e vou fazer o que Deus mandou. Fui lá, meti a mão na ferida, para limpar a ferida. Resultado: aquela família que estava 20 anos destroçada, irmão, em questão de 6 meses, Deus reverteu a situação. Os filhos daquela irmã que estava tudo, cresceram no Evangelho, estava tudo revoltado longe, começaram a voltar para o Evangelho. Um dos filhos foi almoçar na casa. O carinho que ele demonstrou pelo Senhor, não só a irmã lá, eu vi o carinho dele, assim, a gratidão, né, pela vida do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus me mandou para aquele igreja só para resolver o problema daquele povo. Depois que o problema foi resolvido, Deus mandou outro lugar. Então a gente tem que entender como é que Deus nos usa. Às vezes demora para entender. Você acha bonito como Deus usa a viúva, mas Deus não te chamou para te usar como Deus usa a viúva. Jesus vai usar a viúva daquele jeito, Ele vai te usar de outro jeito. Entendeu? O que é importante? Sim, identificar as áreas que você tem o dom, tem a graça e tem o chamado de Deus para agir naquelas áreas, e você age, você faz, e às vezes o resultado não ser aqueles resultados que só você vai perceber, quando você sabe que foi de Deus. Você sabe que Deus foi glorificado. Entendeu? Porque esse é o testemunho do apóstolo Paulo, né? Vamos ver se a gente acha o texto da 2 Coríntios. Abra aí 2 Coríntios. Porque hoje a gente vai olhando a história de Paulo, é muito fácil, né? Depois de toda a história, muito fácil. Mas quando você olha o que ele sofreu, O 2 Coríntios 11, o sofrimento de Paulo? Não, né? deixa eu conhecer esse Do 16 em diante?
Isso, esse mesmo. 16 em diante. 16 em diante. Olha lá. Vamos comigo aí. Eu afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco. Qual era a questão aqui? Olha só que interessante, irmão. A igreja que ele criou estava dizendo que ele não era apóstolo, ele não era pastor, que ele não tinha autoridade. Ele se defende, né? Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco. Mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos, ora, eu de igual modo posso me orgulhar, ou seja, geralmente o pessoal se orgulha de coisas bonitas, de feitos, né? Mas geralmente esse orgulho aí é baseado em preceito humano. Eu vou me orgulhar dos sofrimentos que eu passei por causa do meu chão. É isso que ele está dizendo. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Ou seja, não se escandalizem com o que eu vou falar para vocês. Porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza, ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, aqui eram os falsos profetas, tá? Se exaltam e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que somos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus, eu também sou. São israelitas, aqui ele começa a mostrar que seriam os créditos que ele podia ter, né? São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com o fim propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram de muralha abaixo dentro do cesto, e assim fui livrado das mãos dele. E aí ele continua, né? Vai falar sobre o espinho na carne, e no final Deus fala aquilo que você falou, né? Lá no final do capítulo 12, a minha graça te basta. Então, eu acho que é isso, entendeu, João? A gente perceber essa graça suficiente de Deus e a gente aprender a ter contentamento. Porque às vezes você não se enxerga como Deus me enxerga, e até como pessoas que são de Deus ele enxerga. É porque não consegue enxergar, mas Deus enxerga e as pessoas que são de Deus enxergam. Então é isso. a gente vê, né? A gente está de fora, né? As outras vezes você fazer, mas não tem vontade. Aí Ele
falou, né, das circunstâncias adversas, né, que ele enfrenta, que ele vive, né? Mas a gente olha e vê o que Deus já proporcionou a ele, assim, no sentido de ele era da igreja católica, ele disse, só que ele vivia numa religião, né? Foi alcançado pela graça de Jesus, Deus plantou ele no ministério, ele está lá, ele está frutificando, a esposa dele é uma bênção, ele tem uma filha também abençoada. Esse dia ele veio aqui, apresentou o livro dele, aqui, desde quando eu estou aqui, tirando o senhor dos alunos aqui, foi o primeiro de eu ter a oportunidade de pegar um livro de um colega meu de seminário. Ele veio com o livro dele, compramos o livro dele, ele escreveu o livro, ele testemunhou, rapaz. Então, assim, Deus deu esse negócio para ele. Pode ser que para mim isso aí, mas Deus deu para ele isso aí, e isso aí não. Agora, o que você tem que ter um cuidado grande? A sua ideia de sucesso, ela é bíblica? Você tem que começar a pensar nisso e ler a Bíblia com essa perspectiva. Porque o problema de hoje é essa sociedade que a gente vive, ela engana a gente, cara. Você não sabe que você está, entendeu? Você está sentindo uma coisa, você está desejando uma coisa, isso mesmo. Por que eu preciso disso? Essa é a vontade de Deus para mim, né? Entendeu? Quando você vê, você está. Quando você vê, você está. Ele falou, né, na visão de fora nossa, começar a olhar, né, você fala, nossa, né, teve uma carreira abençoada, digna, né? Hoje está vivendo aí os projetos, está se qualificando aqui, está aprendendo mais, está crescendo em graça, em conhecimento. É que quando a gente está com a imunidade às vezes meio baixa, a tendência é nós contabilizarmos aquilo que não está dando certo, aquilo que não está prosperando, aquilo que não está acontecendo. Mas se a gente pegar e colocar na balança e contabilizar o que Deus está fazendo, nossa vida, a gente vamos. Tem mais professores que nunca conseguiu escrever um livro do jeito que você tem a capacidade. E não só isso, né? Eu estou dando um exemplo disso, mas a gente está falando isso, né? Mas eu falo de se o João, se ele for analisar todas as áreas dele, ele vai ver a mão de Deus, né? Esse exercício simples, cara, uma folha de ofício. Uma folha de ofício. Essa folha aí. Faz exercício para você ver, muito legal. Você começa a perceber umas coisas, não estava enxergando isso aqui, não estava legal. Gente, a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, no Novo Testamento, vai dar ênfase profunda à ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, principalmente em livros Atos. O nosso foco é teológico, tá? Como Messias, Jesus cheio do Espírito Santo, é uma ênfase. Como Messias, uma ênfase, cheio do Espírito Santo, da ênfase. Jesus confirma a unção sobre a sua vida, lá em Lucas. Poder confirmado pelos milagres e maravilhas de Jesus e vários textos do Novo Testamento. Então, isso é uma constante no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, desde sua infância, para que ele crescia em graça, crescia dentro dos homens e de Deus. Na sua tentação no deserto, que a gente já viu aqui, o Espírito Santo que o conduziu para o deserto, o Espírito Santo queria reverter Adão. Lembra da ideia de reverter Adão? Certo? Tentação, muito parecida com a tentação de Adão, certo? Só que agora, aquele que tem a condição realmente de vencer o diabo, foi lá e venceu. É isso que Romanos 5 fala. Se pela ofensa de um homem, todos os homens foram afastados de Deus, pela obediência também de um só homem, todos foram agora glorificados em Cristo, foram atraídos para Deus novamente. Então, é esse reverter que está totalmente presente no Novo Testamento, é uma ênfase do Novo Testamento. O Espírito Santo capacitando os discípulos, você vai ver essa ênfase no Novo também. E aí, isso é muito importante em Lucas e em Atos, mais uma vez, Lucas, Atos, isso é muito importante. Proclamação com coragem, grande poder, Atos, 1 Tessalonicenses, 1 Pedro. Proclamação, poder, coragem, tá? Isso tem a ver com a ideia de Lucas, quando ele escreve sobre o Espírito Santo. Consentimento dos dons espirituais, 1 Coríntios, Gálatas, fala sobre dons espirituais, Efésios, fala sobre dons espirituais,
vai ser o tema da nossa próxima aula, tá bom? Poder através da oração, também, muito importante. Poder através da oração. Poder na batalha espiritual, dons de discernimento, de batalha espiritual. Tudo recheado pela ação poderosa do Espírito Santo ali no Novo Testamento. Tá? No discurso do Senado, Cristo refere-se ao Espírito Santo como o Paracleto, que em nossas versões em português é traduzido por ajudador e consolador, ou alguém que é chamado para ficar ao lado como uma ajuda. E nesse caso, alguém todo suficiente. Resumir o ministério do Espírito Santo a confortar e consolar não é correto. Certo? Por 3 anos e meio, Cristo havia sido o Paracleto para os discípulos, a quem ele falava, o todo suficiente para eles. Quando estava para deixá-los, prometeu outro Paracleto, outro Consolador. Ou seja, qualquer coisa que Cristo tenha sido para os discípulos, o Espírito Santo continua a ser. Tá? Por isso que ele fala: eu estou partindo, mas eu enviarei outro Consolador. Então veja o Novo Testamento ali dando toda uma dimensão grande, né, de poder do Espírito Santo para eles fazerem a obra de Deus. Agora vejam uma coisa interessante, né? Vamos ler aqui uma parte pequena, mas eu acho importante ler. Deixa eu abrir aqui para vocês terem um prisma. Esse livro, eu acho que eu até já compartilhei com vocês, o Revestido de Poder. Quando vocês tiverem tempo, no dia a dia de vocês, leiam ele ou comprem, porque é uma obra extraordinária, né? O mesmo autor que vocês estão vendo lá, o Pneumatologia, o Gutierrez, só que ele é mais voltado aí para, dizer assim, um ponto a ponto da doutrina pentecostal. Tem uma coisa da doutrina pentecostal que ali no Novo Testamento você tem que lembrar, você tem que entender, você tem que decorar isso, porque justamente é o ponto onde os cessacionistas eles batem muito forte e acabam fazendo a cabeça do pessoal com respeito a essa questão do dom, do agir do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá? A ideia pneumatológica, a ideia da doutrina do Espírito Santo de Lucas é diferente da ideia de Paulo. Quando um cessacionista, um teólogo calvinista ou alguma coisa parecida, eles vão tocar nesse assunto da pneumatologia, eles sempre se baseiam em Paulo. Ele despreza o Lucas. E qual é a base da teologia pentecostal? Lucas Atos, os escritos de Lucas. Lembrem da teologia do Novo Testamento, que está separada na nossa Bíblia por conta de toda a organização, o cânon sagrado, mas todos os estudiosos concordam que Lucas Atos foi escrito junto. É um livro só. Entendeu? Um livro só. Com duas perspectivas diferentes, como fosse capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, o Evangelho, partindo dessa perspectiva do poder de Deus e da ação do Espírito Santo, dos milagres e coisas maravilhosas. E depois, como é que a igreja continuou? Isso que Jesus fez, isso que Jesus foi, isso que Jesus prometeu para a igreja, baseado no poder do Espírito Santo. E aí o que é que os teólogos cessacionistas vão dizer? O que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que Atos dos Apóstolos não pode ser interpretado como doutrina. Ou bem, até Cântico dos Cânticos você pode interpretar como doutrina. Você tem que respeitar o gênero literário, é lógico, é um livro poético, mas vai ter doutrina. Toda a Bíblia contém doutrina, irmão. E a gente tem muito material hoje de teólogos respeitados dando conta de nos ensinar que quando Lucas escreve Atos,
Ele escreve sim como um gênero literário histórico, mas ele tinha sim intenção de ensinar a doutrina. Como é que acontecia? Como é que as coisas de Deus aconteciam ali? Como é que a igreja existia ensino, existia uma doutrina? Então, a pneumatologia pentecostal ela é lucana. Ela vê Lucas Atos como sendo um manual também de doutrina para nós, não só um manual de história, mas também de doutrina, tá? Isso aí é essencial. Inclusive no texto que a gente leu lá da pastor, o senhor passou, ele fala que Lucas tem uma visão missiológica. Muito bem, vou ler agora com vocês. Outro texto diferente, mas falando a mesma coisa. E aquele artigo que o senhor passou lá, professor, abriu o leque, sabe? Isso. Nessa diferenciação da teologia da teologia paulina e da teologia lucana, no que diz respeito ao Espírito Santo. Aquele artigo lá corrobora muito com o que o senhor está falando aí. Muito bom, tá lá já. Esse aqui, Vou fazer o seguinte, eu não vou ler aqui, porque vai falar praticamente a mesma coisa. Você já tem esse nome para ler. Poucas diferenças que tem para esse aqui, que eu ia ler para vocês. Eu vou colocar 2 vídeos para vocês verem como é perceptível, por exemplo, na fala do Nicodemos, ele dizer que Atos é um texto histórico, você não pode tratar como doutrina, mas quem está falando é Nicodemos, né? Aí a turma nem percebe, cara. E aí, mais uma vez, nossos pastores, nossos membros, nossos futuros obreiros estão mastigando esse veneno. Entendeu? Sendo que a teologia pentecostal tem muito material, tem muita coisa, tem muito conteúdo que a gente não está tendo acesso, por conta da negligência mesmo, que a gente tem dentro da prática pentecostal, que a gente só quer fazer, e a gente não quer procurar conhecer os fundamentos principais e profundos daquilo que a gente deve fazer. Uma das minhas maiores dificuldades hoje no seminário é o pastor mandando diploma para mim, certificado de curso. Ó, pastor, porque o regimento da igreja diz assim: que o pastor que fez o curso em outro seminário, ele tem que mandar para nós, para a gente validar. E principalmente o pastor que vem de outras igrejas. Aí o que é que acontece? Não, eu sou pastor, você é formado em teologia, sou. Então manda o teu certificado lá no seminário, o líder do seminário faz uma análise, e se estiver tudo certo, ele faz uma validação, você aceita na nossa igreja como pastor, porque você é formado, rapaz. Aí chega na minha mão, um certificado bem bonito, às vezes dourado, né? Papel vindo da Alemanha, da Inglaterra, não sei o que. Aí, rapaz, eu vou pesquisar para você ver. Tá um site bonito também, todo enfeitado. Aí eu vou nas principais questões, né? Primeira coisa, quanto tempo dura esse curso? Aí tá lá. Não, o curso é 3 anos. Geralmente é isso, 3 anos. E tudo bem, 3 anos é um bom tempo. Não é o ideal, mas é um tempo bom. Mas a pessoa, aí a pergunta que eu faço, né? Geralmente eu ligo. Mas a pessoa pode fazer menos tempo se ela precisar? Ela pode, a gente libera as matérias e tal. Se ela for assim, uma pessoa muito dedicada, em 6 meses ela termina. Pronto. Entendeu? Porque o que é que eles fazem? Eles fazem um pacote. Mas a melhor forma de você saber se um curso ele está ali só vendendo um certificado. Ele vai dizer assim: você pode pagar no cartão. Se você pagar mês por mês, o curso vai ficar R$3.000. Mas ele tem uma promoção aqui. Você paga R$800 no cartão, divide aí as vezes que você quiser no cartão, o cartão é seu, e aí a gente libera o custo todo para você em 6 meses você tem. Agora veja se faz sentido. Vocês aqui, 4 anos estudando, e ainda não conseguem aprender tudo que tem que aprender. Aí vocês recebem o certificado de vocês, o título de vocês. Aí chega lá na igreja, tem um Zé Ruela, que passou 6 meses, e olha lá se ele mandou outra pessoa fazer. Olha lá se ele mandou outra pessoa fazer. Aí ele veio com um certificado dizendo que é bacharel para você.
E tem outros que é assim, ele vende o curso para você, ele dá também uns 3 ou 6 meses para você estudar, e aí você faz uma prova só, um provão no final desses 6 meses. Faz um provão, eles não vão te reprovar, no máximo colocam uma nota mais baixa para você, e aí libera para você certificado, histórico, tudo lindo, 2 Bíblias, não sei quantas horas, tudo lindo, certificado, história, carteira eclesiástica, com a sua foto lá, autoridade episcopal, anel de formatura, se você quiser comprar, você compra por isso também, anel do teólogo, pronto, você virou um teólogo. Meu Deus. Isso é uma desgraça. E nossa, e aí na nossa vida. E o tanto de pastor, os pastores que não estão aqui na sala aqui, os obreiros que não estão aqui, porque estão atrás disso aí. Porque essa sala aqui não era para caber gente. Direto. Então a gente vive um tempo difícil, um tempo complicado. Mas aí se você pegar um cara desses aí e perguntar um assunto desse aqui, meu irmão, você está falando grego, hebraico, aramaico. Você chega nesse ponto aí, professor, de ter que fazer uma entrevista com o cara, em questão teológica, assim? Ah, eu já recebi. Assim, de você falar, vamos falar dos pilares do evangelho, ou doutrina disso, daquilo, para ver se o cara mesmo, porque você está com 4 anos, né? O cara sabia que é conflito. Eu analiso só os títulos mesmo, porque eles não dão essa abertura. Eles não querem conversar. Entendeu? Quem dera que eles quisessem conversar para. Porque. É uma conversa sincera, se puder ser, não faz isso não, estuda e tal. Às vezes tem um ou outro que quando a ficha cai, ele não espera, né? Não, então eu vou estudar, mas é muito difícil. De 20 e 30 que você se depara. E desses currículos, por exemplo, 6 meses o cara faz, o senhor tem acesso, por exemplo, tá lá o lugar que ele fez, o senhor tem acesso ao escopo lá das matérias que ele tem? Sim? Ele manda para mim, né? Porque 6 meses vai aprender o quê? Ele manda para mim, manda o certificado e manda o histórico. Sim. Quando o certificado histórico chega na minha mão, aí eu faço a primeira análise, eu já tenho ideia de como é o curso quando chega. Por exemplo, eu faço parte da ETAL, né? Que é a Associação Cruzeiro. Eu faço parte da diretoria e vou assumir a tesouraria da ETAL, talvez esse ano ainda. Fui convidado pelo diretor. Então, a ETAL junta os melhores seminários da América Latina. Aí quando chega na minha mão, que eu sei que é um seminário bom, bato na minha mão, que é o brasileiro de São Paulo, vai dar seminário, muito melhor do que o nosso. Então já sei, ele é bacana, vai dar tudo certinho a documentação do cara, entendeu? Sim. Chega um batista independente de Campinas, vai dar seminário, eu conheço seminário. Quando é algum que eu não conheço, aí eu tento ver, às vezes, o que eles fazem? Eles maqueiam essa coisa toda no certificado do histórico. Entendeu? Eles maqueiam, então tem que ter experiência para poder entender. Aí eu digo, o certificado deve estar certo, o histórico também. Deixa eu perguntar a ETAL lá, a secretária, a irmã Gleice, se essa instituição está ligada a ETAL. Porque se ela for uma instituição séria, ela vai estar ligada a ETAL. Aí eu Gleice, manda a foto para ela. Ela, pastor do Deus, não para a gente aqui não. Eu não sabe nem quem é. Eu já sei Deus vermelho. Aí eu vou para a internet, né? Vou para o site dos caras. Aí no site eu pego eles direto. Por quê? Porque quando eles têm essa intenção de ganhar dinheiro só de vender curso, o site vai denunciar isso. Em algum lugar lá no site vai dizer, em 6 meses você termina, você atende as matérias. Em algum lugar lá no site vai dizer assim, você estuda 6 meses e faz um provão. Entendeu? Sim. Aí vai ter uma parada dessa. Ou, por exemplo, eu analisei há poucos dias atrás, que estava até bonito e tal o negócio, mas o que é que eu percebi? O cara era um cara só, que era o dono da escola, né? Entre aspas, era um cara só. E eu fui olhar no site e eu percebi que era só ele que dava todas as aulas. Eu falei, esse cara é o apóstolo Paulo. Entendeu? Aí eu perguntei, analisei, pesquisei, perguntei para o pastor, se eu assistiu as aulas era gravada e tal. E me diga uma coisa, tinha vários professores, cada um tinha uma matéria, eles
coisa no site, eu vou até compartilhar para vocês verem, para vocês perceberem como os caras são. Quando eu entrei a primeira vez no YouTube dele, da escola, tem um vídeo bonito, rapaz. Coisa linda da escola. A escola gigante, a câmera chegando perto assim, né? As pessoas entrando, os carros passando, estacionamento perfeito, a sala de aula, a recepção, coisa mais linda. O nome do seminário assim na frente da escola, eu falei, rapaz, essa aí é grande, é boa mesmo, tá? Dá uma ajuda nossa aqui. Meu irmão, quando eu fui prestar atenção, rapaz, não é possível, peraí. Olhei direito o vídeo, olhei os outros vídeos que estavam lá, tudo feito por IA. Nossa. Aí fui lá na descrição do vídeo lá embaixo, estava lá, ilustração feita por IA, não sei o que, para fins só de divulgação. Ou seja, não existe nada daquilo, cara. Ele criou uma escola teológica com alunos, com inteligência artificial, mano. Meu Deus, mas isso é crime, né? Entendeu? Com inteligência artificial para divulgar a escola dele. Eu vou provar para vocês verem. Meu Deus. Vocês já risaram. Então, primeiro vamos ouvir o Nicodemos, tá? Veja como é terrível. Agora veja comigo e pense, o cara que nunca estudou sobre esse assunto, como é que ele vai conseguir contrariar o Nicodemos, né? Aqui. É só o áudio, mas o áudio é bem nítido para a gente entender. No verso 12, ele afirma que, verso 12 e 13, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Todos fomos batizados com o Espírito Santo. Alguns versículos mais adiante ele pergunta, falam todos em línguas? E a resposta é, não falam todos em línguas. Então uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e, entretanto, não falar em línguas. Vídeos novos todos os dias. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A Jennifer, uma dúvida dela é como saber se é batizada com o Espírito Santo, se tem que falar em línguas. E o Fernando, ele complementa, são línguas estranhas. Muito bem, essa pergunta é muito comum, especialmente depois do surgimento do movimento pentecostal. Antes disso, a compreensão da cristandade, do evangelicalismo, era que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre na conversão e que as línguas elas ficaram restritas ao primeiro século, durante o período apostólico, e que não estariam mais disponíveis como dom espiritual nos dias de hoje. O movimento pentecostal veio afirmando que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência para os cristãos de todas as épocas e que as línguas são a evidência desse batismo e que é desejável que todos os cristãos busquem esse batismo e a comprovação através das línguas. Bom, a resposta que nós damos para isso, que nós entendemos que é a resposta bíblica correta, primeiro com relação ao batismo com o Espírito Santo. De fato, quando você lê a Bíblia, você fica com a impressão de que o batismo com o Espírito Santo, em alguns casos, ocorreu depois da conversão. Por exemplo, no livro de Pentecostes, os discípulos, creio, eram já salvos, eram convertidos, mas o Espírito Santo veio sobre eles no livro de Pentecostes e eles falaram em línguas, e Jesus disse que aquilo era o batismo com o Espírito Santo. Depois nós temos a experiência que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro foi lá, enquanto ele pregava, o Espírito desceu sobre eles, e eles falaram em línguas, e Pedro mais tarde se referiu àquela experiência como sendo a mesma que aconteceu com eles no início. É claro, é a referência a Pentecostes. E depois Paulo está pregando na cidade de Éfeso, encontra 12 discípulos de João Batista, que não sabiam ainda da vida do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, o Espírito vem, eles falam em línguas, e assim por diante. As pessoas pegam estes relatos e querem dizer que eles são o paradigma, o modelo da experiência de todo cristão. Ou seja, primeiro a pessoa se converte e depois ela tem uma experiência que é chamada de batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vem com poder sobre ela, e a prova disso são as línguas que são faladas. A grande dificuldade em aceitar essa interpretação é que o livro de Atos, onde esses eventos são relatados, é um livro histórico. Ele narra a transição do Antigo Testamento para o Novo, da antiga aliança para a nova, a internacionalização do Evangelho. E, portanto, precisamos ter cuidado antes de pegar a estrutura do livro de Atos e as experiências narradas ali, como se elas fossem o padrão de Deus para a igreja de todas as épocas. O livro de Atos retrata um período particular, especial, período de
transição em que os apóstolos estavam vivos, em que todas estas coisas estavam acontecendo. No meu entender, estas experiências que são narradas no livro de Atos, elas foram únicas. Nesse sentido, Jesus disse aos discípulos: vocês vão pregar o Evangelho, vocês começam em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e até os confins da terra. Até aquela altura, o Evangelho estava contido na nação judaica. Pregar o Evangelho para os samaritanos era muito difícil para os judeus por causa do antigo preconceito histórico. Para pregar os gentios era mais complicado ainda, por causa da grande barreira entre os judeus e os gentios. Então, na metodologia de Deus, na solução que Deus deu para isso, Ele fez com que a experiência do dia de Pentecostes se repetisse à medida que estes grupos eram incluídos na igreja. Os de nações diversas. As nações diversas. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo batizou os judeus e os incluiu na igreja. Filipe vai em Samaria, prega o Evangelho, chama os apóstolos vêm, impõem as mãos sobre os samaritanos, o Espírito vem sobre eles, os samaritanos estão inclusos na igreja. Pedro vai na casa de Cornélio, prega o Evangelho, o Espírito Santo vem sobre os gentios, falam em línguas, mesma experiência de Pentecostes para convencer de um mesmo Espírito. Os gentios são incluídos na igreja. Paulo vai em Éfeso, prega o Evangelho aos discípulos de João Batista, uma espécie de representantes dos crentes do Antigo Testamento sob a liderança de João Batista. São também incorporados na igreja. Então, uma vez que todos esses grupos foram incluídos na igreja, então não há mais necessidade destas experiências, porque elas têm esse objetivo específico de marcar a inclusão dos samaritanos, dos gentios e do povo do Antigo Testamento na igreja de Cristo, essa entidade que surge com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, então, depois desse período, ele já é visto como alguma coisa que acontece na conversão. Por exemplo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que já eram crentes: todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito e a nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Ou seja, Paulo afirma que todos eles já eram cristãos, eles todos já tinham sido batizados com o Espírito Santo, e Paulo acrescenta, formando um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Ou seja, na hora que eles se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, eles receberam o Espírito de Deus e foram incorporados na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então, na nossa compreensão, o batismo com o Espírito Santo, é claro que ele acontece hoje, mas ele coincide com a salvação, ele coincide com a regeneração e o novo nascimento. Eu não quero com isso absolutamente dizer que nós não temos experiências com o Espírito Santo depois da nossa conversão, mas eu creio que uma pessoa que já é convertida, ela já foi batizada com o Espírito Santo na conversão, mas ela pode ter muitos enchimentos do Espírito Santo, ela pode ser cheia do Espírito Santo, ela pode ter experiências profundas com o Espírito Santo. A minha dificuldade é chamar essas experiências de batismo, de segunda bênção, terceira bênção. Na verdade, são bênçãos adicionais que nós vamos, sem dúvida nenhuma, mas o batismo é um rito iniciatório, ele está no início da vida cristã. Portanto, o batismo com o Espírito Santo acontece agora, quando a pessoa se converte e aceita Jesus como Salvador. Agora vem a questão das línguas, porque em todos aqueles casos ali que aconteceram no livro de Atos, a descida do Espírito Santo foi atestada pelo falar em línguas. Isso era necessário para que os judeus que estavam presentes em cada um desses acontecimentos vissem com clareza que a experiência que estava acontecendo com aqueles outros grupos, samaritanos, gentios e discípulos de João Batista, era igual à experiência que eles tiveram lá no dia de Pentecostes. Ou seja, o mesmo Deus que os recebeu na igreja e lhes deu o Espírito Santo no dia de Pentecostes era o mesmo Deus que estava fazendo isso com os samaritanos, com os gentios e com os crentes no Antigo Testamento. Então, as línguas tinham como objetivo provar e demonstrar a chegada do batismo com o Espírito Santo sobre aqueles grupos étnicos. Vencida essa fase, o que nós encontramos no Novo Testamento é que o dom de línguas é referido como um dom e que nem todos têm. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, no verso 12, ele afirma que, verso 12 e 13, que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Todos fomos batizados com o Espírito Santo. Alguns versículos mais adiante ele pergunta, falam todos em línguas? E a resposta é, não falam todos em línguas. Então, uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e, entretanto, não falar em línguas. As línguas, então, para esse período da igreja, elas serviriam, então, como meio de edificação, se for interpretado. E aqui vem um ponto que eu acho extremamente importante. Quando Paulo regulamenta a participação e a manifestação de línguas no mundo público, nessa mesma carta aos Coríntios, dessa feita no capítulo 14, ele diz assim, que se houver línguas, se alguém falar em línguas, que sejam 2
no máximo 3, em sequência, por ordem, e haja quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo com Deus. Ou seja, para os dias de hoje, é possível Deus dar o dom de línguas? É possível. Ele não tem mais aquele caráter demarcatório e comprovador do batismo com o Espírito Santo, mas ele seria um dom para a edificação da igreja. Só que, se é Deus que está dando esse dom, se é o Espírito Santo que está dando o dom de línguas, ele virá de acordo com o que a Bíblia diz que é o dom de línguas. Ou seja, 2 pessoas, no máximo 3, não falando ao mesmo tempo, mas em sequência, e com interpretação para cada uma delas. É bom notar também a natureza das línguas, porque esse ponto é extremamente importante. Se nós fizermos uma análise da ocorrência do dom de línguas do Novo Testamento, começando no livro de Atos e passando pela primeira carta aos Coríntios, que é onde nós temos essas referências somente, nós vamos perceber que a melhor explicação para a natureza das línguas é que elas eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa sobre quem o Espírito Santo vinha, ou quem tinha um dom de línguas, de repente se via capacitado a louvar a Deus, exaltar a Deus no idioma que ele nunca aprendeu. E quando cessava a ação do Espírito Santo, essa pessoa também não era mais capaz de falar. Ou seja, é falar um idioma estrangeiro sobrenaturalmente. O milagre está nisso. Você falar no idioma, numa língua, louvar a Deus no idioma, numa língua que você nunca aprendeu. De repente, vamos imaginar que acontecesse com você. Louvar a Deus em alemão, em russo, em japonês, né? E quando parasse a ação do Espírito Santo, você não seria capaz de fazer. Então, essa é a natureza das línguas. Portanto, nós temos dificuldade em aceitar, como sendo da parte de Deus, a famosa glossolalia, que as pessoas ficam dizendo coisas que não têm o menor sentido, não se constitui nenhum tipo de língua. Ah, mas é a língua de anjos. Não tem nada na Bíblia que diga que essas línguas são línguas angelicais. A única passagem que nós temos, que é 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, onde Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ele não está dizendo que é possível alguém falar em todas as línguas dos homens e dos anjos. O que ele está dizendo é, ainda que fosse possível, ainda assim o amor seria maior. Então não é base para dizer que as línguas são angelicais. Outro versículo que usa lá em Provérbios 14, quando diz que quem fala em línguas não fala a homens e sim a Deus. Sim a Deus. Mas o verso continua dizendo, porque ele fala de mistérios, não é isso a Deus entende. A explicação é muito simples. A pessoa está falando num idioma que a sua congregação não entende, mas Deus, que é poliglota, é o criador das linguagens, então Deus entende perfeitamente. É por isso que Paulo diz que língua na igreja não recebe edificação. Outra questão, pastor Augusto, é importante talvez citar isso. Se não tiver quem interprete, bom, há essa língua, então, que vai dizer, bom, tem alguém que vai profetizar algo que não está escrito na Bíblia e tem alguém que vai interpretar essa nova revelação. Por isso que tem que ter 2, por exemplo, um traz o mistério e o outro faz a tradução da Bíblia que está sendo dito lá. Não é essa a colocação. Não. Quando você examina as línguas, você vê que elas consistiam em louvor e adoração a Deus. Lá em Atos 2, a multidão disse: esses homens estão louvando a Deus em nossos idiomas. Lá na casa de Cornélio, os judeus disseram: mas eles estão falando das grandezas de Deus. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo disse: se alguém ora em línguas, se alguém canta em línguas. Então, língua não é profecia. A interpretação da língua nunca é profecia. São 2 coisas completamente diferentes. A língua tem a ver em engrandecer a Deus, falar a Deus, as maravilhas de Deus, mas não é profecia. São 2 coisas completamente diferentes. Essa glossolalia vem de onde? Tem gente que vai dizer que é coisa do diabo, mas eu não me apresso a fazer isso, eu não vou dizer isso. Mas o que acontece é que tem irmãos sinceros, irmãos que temem a Deus e querem agradar a Deus, que veem esse dom na Bíblia e eles gostariam muito de ter. E aí acabam se influenciando, se sugestionando psicologicamente. E tem pastor que até ensina os fiéis como falar em línguas, né? Tipo assim, meu filho, coloca uma palavra na cabeça, repita essa palavra que não existe na sua cabeça, e agora relaxa a língua, deixa essa palavra. Isso é o dom de língua, deixa de língua. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Lembre ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Esse é línguas igual um som de sabor. E aí? O que vocês acharam? Achei bem reformado. Então aí, na parte de heresias, das torcidas
uma linha teológica que sempre tem uma certa coerência, nós não podemos negar. O raciocínio dele tem começo, meio e fim. Entendeu? Mesmo que seja um heresia, se tiver começo, meio e fim, raciocínio coerente, vai levar um monte de gente que não estuda bíblico. Entendeu? Agora veja que ele começa lá no começo já, citando a questão do cessacionismo, dizendo que Atos dos Apóstolos foi só para aquele momento. Então ele vai colocando os tijolos ali para formar a teologia que vai fechar as portas para essa possibilidade. Mas eu não gosto de incoerência. Por exemplo, o cessacionismo verdadeiro mesmo, o cessacionismo verdadeiro, ele não pode dizer que existe o dom de línguas aí. Ele vai ter que dizer que cessou. Então ele às vezes tenta fazer um meio termo ali e ele tem contradição. Por quê? Porque, por exemplo, se ele está dizendo toda hora, é uma coisa que ele fala, se um dia eu estivesse na frente dele, ele fala isso para ele, Augusto. Doutor, é o seguinte, o senhor fala muito aí que o dom de língua existe, o senhor pode ter, mas é obrigado a interpretar. Vocês fazem lá em 1 Coríntios 14. Tá? Ele falou, né? Tem que ser um ou dois, tem que ter quem interprete e tal, aí ele deve ficar ouvindo. Está tudo errado, sabe? A interpretação dele, sensacionista dele, para colocar uma marca na mente das pessoas. Certo? Mas eu pergunto para ele então, o senhor está falando que o dom existe e tem que ser acompanhado do dom de interpretação. Agora me explica uma coisa. Se esse dom existe, e se vocês são tão especialistas nesse assunto, por que é que vocês não falam comigo? E por que é que vocês não interpretam também? Porque seria muito fácil, doutor, de o senhor provar o que o senhor está falando, é justamente isso. O senhor ensina a doutrina, mas o senhor prova a doutrina na prática. Então, se o senhor está dizendo que o dom existe, e que o dom de interpretação, que é importante, também tem que estar junto, mas o senhor não pratica, esse dom não existe no senhor, e nem nenhum que pensa igual ao senhor, como é que eu vou acreditar na sua tese? Então, para eu acreditar no senhor, eu faço o seguinte: fala em línguas e interprete. Pronto, você manda ele. O professor, em Atos 2, ele falou que estava falando a língua das pessoas. Não, a língua estava falando em línguas estranhas. Tem os dois. Ele estava falando em línguas estranhas, porque os judeus que estavam do lado não estavam entendendo. Eles falaram, eles são neutros. Eles são neutros. Tem os dois. Não, e aqui você estava estudando a língua deles, aqueles verdes fortes, estudando a língua deles. Eles estavam falando em língua estranha. A gente vai analisar o texto depois. Direitinho, a gente vai ver aqui os dois. Tinha um pessoal que era de fora, entendeu? Estrangeiros. Eles escutavam a sua Eles língua. escutavam a língua deles, porque era a língua deles que estava sendo falada. E os judeus naquele lugar, eles estavam falando, não, eles são neutros. Essa hora eles são neutros. Mas não eram todos. Tem duas línguas. Então tinha as duas coisas lá. Tinha aqueles que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Dar um exemplo para vocês entenderem. Então, o Luquinha, o Trino, usando a linha de trás ali. A linha de trás são japoneses. Tá? E vocês dois aqui da frente são espanhóis. Eu sou judeu, no 120 que fui batizado. Aí eu começo a falar em línguas no japonês, no mandarim. É mandarim japonês. E eu não entendo, mas eles estão entendendo tudo que eu estou falando. Entendeu? Vocês dois aqui que são espanhóis, vocês não estão entendendo também. Vocês não estão falando e não estão entendendo. Aí vocês vão dizer assim, pô, esses caras estão bem, olha que loucura é essa. Entendeu? Então tinha todos os aspectos ali. Mas o que é que eles falam? Eles falam que era só essa língua de nações. Por que ali teve língua de nações muito forte? Porque ali foi uma forma de Deus dizer, Deus mostrar naquele milagre das línguas também, que Deus queria que essas línguas, que esse engrandecimento de Deus fosse pregado em todas aquelas nações. Tem a ver com a missiologia. É missiológica. Entendeu? É extremamente missiológica. Então tinha tudo ali. Entendeu? O problema é que eles falam só que era a língua de nação. Não, aquilo ali não era a língua angelical, não era só. Era a língua de nação. O pardo
Ainda hoje ela pode visitar crente com línguas de nação, dependendo da vontade do Espírito Santo, e com línguas que são estranhas. E onde é que a gente entende a ideia da língua estranha? O mistério, fala mistério com Deus, que ele interpretou errado, né? Fala, não, são línguas de nações, só que a gente não sabe que nação é, mas Deus vai saber. Não tem nada a ver. A língua de nações só faz sentido se tiver alguém da nação ali para entender, irmão. Entendeu? Se não for isso, não é língua de nação. É língua estranha, é língua angelical. Porque não precisava do dom. Porque aí não precisa do dom de interpretação. Professor, pode explicar o texto para mim? Isaías 28:11. Lá tem língua estranha, né? 28:11? Outras línguas ali no original é língua estranha, né? Ou não? Isaías 28:11, abre aí todo mundo. Ô professor, mas o senhor que é especialista nisso aí, só para fechar isso aí. O irmão Reginaldo falou que minha dúvida é essa também. Vamos supor, mais que em Atos 2, eles defendam que ali a língua ali é idiomas, só que se chegar em Coríntios 14 aqui, aí não tem como. O senhor falou, se for esmiuçar o texto, fazer uma exegese, coisa e tal, coisa que muitos não vão querer, eles vão ler ali o texto ali, vão ler e vão falar, aqui ó, o reformado vai mostrar ali que ali é língua e idioma, ali, mas chegando em 1 Coríntios 14 aqui, não tem como, né, se sustentar, né, que o língua é idioma. Justamente. O senhor entendeu? Porque mais que você entendeu, Reginaldo? Se for ler ali a grosso modo, vamos pegar o neófito, vamos ler o neófito, aqui ó, ele vai falar e vai tirar sarro de nós. Você sempre lembra de uma coisa, os caras são férias, eles estudam, então sempre tem verdades misturadas com os pressupostos deles. Então eu nunca posso olhar para alguém que está falando e dizer, vou escutar porque não tem nada a ver. Os caras são delicados, não pode negar. Só que a gente tem que ficar esperto com essa questão do pressuposto e da sutileza que eles põem a vertente deles, eles põem a amarra deles no texto que não existe. Por exemplo, outro exemplo que você está dando. Se o que ele está falando em 1 Coríntios 14 é verdade, que você fala em língua, mas precisa interpretar, por que Paulo, nas outras experiências lá que os discípulos falaram em línguas, ele não manda interpretar? Lá em Efésios 19, por exemplo. Ele vai lá e encontra os discípulos em Éfeso e pergunta para eles: quando vocês receberam o Espírito Santo? E eles dizem assim: a gente não tem como falar do Espírito Santo. Capítulo 19. Ele põe as mãos e os caras começam a falar em línguas. João Batista Se fosse, presta atenção, isso é importante. O que é que eles falam? Eles falam que lá em 1 Coríntios 14, Nicodemos ele põe como uma regra. Paulo ele põe como uma regra geral. Não, ali é uma regra que Paulo impõe e vale para todo o Novo Testamento. Não é, irmão. 1 Coríntios 14, Paulo não está falando como regra em nada. Paulo está resolvendo o problema de abuso da igreja. A igreja estava abusando do dom de línguas. A igreja estava sendo menina. A igreja estava sendo imatura. O que é que Paulo fala? Irmãos, não é assim que vocês estão fazendo, irmãos, está errado. Então, se vocês gostam tanto de falar em línguas, então profetizem, porque a profecia é superior. A profecia edifica, a profecia está ligada à palavra. Lá no texto de 1 Coríntios, profecia está ligada à palavra, a profecia está ligada também à palavra preditiva lá no final do texto. Mas você vai ver que no texto, a gente pode ver isso junto depois, no texto está claro, Paulo falando, por exemplo, não proibais de falar em línguas, Paulo falando, eu falo em línguas mais do que todos vós. Entendeu? Aí, por que Paulo instituiu a regra? Não foi para ser uma regra geral, porque se fosse ele dizia, essa regra vale para todas as igrejas de Deus. Ele não falou isso. Ele instituiu uma regra para resolver o abuso que estava sendo praticado na igreja de Corinto. Entendeu? Então ele fala, irmãos, já que vocês são tão espirituais que vocês querem ficar falando em do começo ao final do culto, então interprete. Aí a turma já, opa, peraí, já tomou aquele pacto. Entendeu? Então, é só ter paciência de observar o texto como ele é, e você vai ver que você
você não cai nessa armadilha hermenêutica deles. Se você entender que os apóstolos é doutrina também, você não cai. Você já não cai, porque você não vai analisar o texto como eles querem que você analise, só como se fosse um texto histórico. Entendeu? Você já não cai. E aí esses detalhes que você vai ver no texto, você vai perceber que não bate com o que ele está falando. Não bate. Entendeu? A língua estranha, o principal motivo dela, o principal efeito dela é a edificação pessoal do crente, é o crente em Deus. Não é nem para que eu edifique o próximo, para que nações ou pessoas de outras línguas possam me ver e assim Deus ser agradecido, isso é um milagre, é maravilhoso também. Mas primeiro é para mim, é para o crente ter comunhão com Deus. E aí entra o texto que eu falei lá de Judas, e aí entra Romanos, os gemidos nesse livro que a gente vai ver também. Entendeu? Montando essa teologia que é muito mais coerente, a teologia do Espírito, a teologia pentecostal. Muito mais coerente. Entendeu? O Espírito que age em nós dessa maneira. Eu vou falar uma besteira. Que ele citou até também. Tem pastor que ensina a falar em língua e tal. Quem é mais pano que a gente ensinar a falar em língua são o movimento carismático católico. Eles ensinam mesmo, vai fazer aqueles cultos de música do Espírito Santo. Aí o padre, gente, é assim, começa lá, agora clame a Deus, agora daqui a pouco, aí vira aquele negócio. Olha o que eu vou falar. Eu acho muito mais plausível e muito mais aceitável esse tipo de prática católica. Porque quer queira, quer não queira, ela vai redundar em uma experiência com o Espírito Santo, não é a forma bíblica, não é realmente. Mas a intenção, parece que a intenção é uma coisa que Deus olha também. A intenção pura, a intenção de buscar, a intenção de receber. Aí você vê o movimento carismático, o pessoal sendo batizado no Espírito Santo, irmão, falando em língua, mesmo com essa doideira que o padre ensinar. Enquanto que os protestantes cessacionistas, entendeu? Acham que você viu que os radicais, ele é polido, ele não vai dar tiro no pé, mas os cessacionistas radicais falam que é demônio. Essas igrejas pentecostais estão cheias de demônios. Mas o Nicodemo zoa dessa parte de língua estranha, ele tem vídeo na internet que ele zoa. E aí eu penso, pastor Fábio, eu penso que a expressão de falar, quando é uma língua espiritual, ela não é a coisa mais importante, porque ela é somente a maneira que o nosso organismo, o nosso psicológico, o nosso ser e o nosso espírito, tudo junto, está expressando aquele instinto que está dentro de nós. Então as pessoas às vezes ficam piradas no que a pessoa está falando, na verbalização. A verbalização não é o mais importante. O mais importante é que uma pessoa que deveria ser incrédula, que deveria ser totalmente racional, que deveria ser uma pessoa que achasse que aquilo ali era uma coisa ridícula, ela entrou numa dimensão de liberdade com Deus e de intimidade, que ela não se segura em si e o engrandecimento que ela tem para dar a Deus, no seu ápice, ele se expressa através de línguas que são inteligíveis. Pastor, no caso que ele falou ali, o que o senhor pensa assim, na possibilidade da pessoa ser batizada pelo Espírito Santo e mesmo não falar em línguas estranhas? Essa é uma posição que é defendida não só, até gente que não é sensacionista, tá? Gente que não é sensacionista, e gente que se diz pentecostal. O problema é esse, o cara se diz pentecostal, aí ele acha que ele como pentecostal, ele pode caminhar longe daquilo que é fundamento do pentecostalismo. Então qual é a diferença da doutrina pentecostal? Qual é a grande diferença da doutrina pentecostal na pneumatologia? A grande diferença, a maior delas é justamente o falar em línguas com evidência do lado do Espírito Santo. Você pode até destonar, dizer, não, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem ter essa evidência, sem ter
transportou, ele está vivendo uma vida santa, ele consegue tudo aquilo que era vício, que era pecado dele. Então ele foi visitado por uma santidade, uma experiência até depois da conversão, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem um enchimento muito mais poderoso e com essa evidência ele fala em línguas. Então a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem falar em línguas, ela pode ser cheia. Ela pode ser uma pessoa santa. Wesley foi uma pessoa santa, mas ele não falou em línguas. Ela pode ser uma pessoa poderosa, mas não é um problema. Não estamos dizendo que não pode, ela pode. Teve grandes homens que fizeram isso. Só que, para ser pentecostal, o distintivo, nós chamamos de distintivo no pentecostalismo, né? Lembra daquele distintivo do xerife, que mostra que ele é xerife? O distintivo principal do pentecostalismo é as línguas estranhas, que são a evidência do batismo do Espírito Santo. A grande promessa de revestimento de poder para você fazer a obra que Deus tem para a igreja, que se chama batismo do Espírito Santo. E a evidência, a confirmação desse batismo é o falar em línguas. Esse é o maior dos distintivos pentecostais. Esse é o maior dos distintivos pentecostais. Se a pessoa não acreditar nisso, ela não é pentecostal, ela é carismática, ela é um movimento de santidade, ela é um proto-pentecostal, mas ela não é pentecostal clássico. Sim, eu trouxe essa questão mais sim, porque o pastor Edson até conhece o meu sogro, como exemplo. Meu sogro, nossa, ele é um homem, sim, levanta nas madrugadas, ele é um senhor. Piedoso. Senhor mesmo, ele levanta na madrugada, faz oração, busca assim, até mais que eu, assim, até mais que os filhos, muito crentes, assim, pastores, não busca o tanto que ele busca, ora, madrugada, até o Belemita. E não. Assembleano, Belemita. Não. Tocou, ele esqueceu, não foi não? Oi? Tocou, não foi? Tocou. A gente vai muito passando aí. Eu nunca vi ele falando em línguas. Mas assim, às vezes que eu vou no culto, que ele está lá, o senhor escuta assim de longe, ele glorificar quando ele está orando. Assim, acho que quando o Espírito Santo toma de tal maneira, o senhor escuta ele começar a glorificar, às vezes o senhor não escuta nem ele falar, ele só fica, glorifica e dá os aleluia dele e fica ali. Tanto assim que eu às vezes eu até penso, assim, nossa, eu acho que o Espírito Santo quer batizar ele, e várias vezes assim, já chegou a querer batizar ele, mas só que ele é um homem bem cheio do Espírito Santo. Pode ser assim. E às vezes assim, eu penso, será que o Espírito Santo já não batizou ele? Só ele não dá vazão. Tem muitos relatos também de uma pessoa que é visitada com poder, fala em línguas uma vez na vida e não fala mais. É um relato assim também. Então o Espírito Santo ele trabalha de várias formas. A gente não tem como dizer assim, ó, é o nosso distintivo e é uma fórmula e um modelo que se você seguir o beabá, você vai ser batata. A gente não pode garantir isso, porque é uma coisa do Espírito, a gente não tem como. Agora, o fundamento do pentecostalismo como ele foi todo